Om Amen. Vamos continuar a ler esta obra de Boin-Ra, Mistério de Gólgota, publicada em 1930 em Leipzig, na sua primeira edição, e que tem vários capítulos, como já vimos e ouvimos nas sucessivas leituras em tradução simultânea que tenho feito, utilizando as versões inglesas e francesas, comparando-as com a alemã e chegando à minha própria tradução. Este capítulo, que é o quarto, chama-se Seelisches Wachstum, do crescimento da alma. Não é em vão que se fala do crescimento da alma, pois a alma é, como já expliquei amplamente, um organismo perceptível apenas aos sentidos interiores mais elevados, a qual se compõe de inumeráveis unidades, as forças da alma, ou, para usarmos o termo hindu no seu verdadeiro sentido, skandhas. Num cadáver alongado numa mesa de dissecção, nenhum anatomista poderá descobrir a alma, mas sim em si próprio, quando ele não deixou diminuir, perecer o sentimento de si próprio. A alma é suscetível de crescimento, como também de diminuição, e ela é mesmo capaz de desvanecer-se, quase desaparecer completamente durante o decorrer da vida corporal, sem que por isso se torne inoperante o funcionamento dos órgãos físicos. O crescimento da alma pode chegar a uma paragem e manifestar-se uma certa esterilidade que exclui todo o crescimento novo. Não é em vão que a piedade popular, ou simples ou ingênua, pede ao homem, ou ao ser humano, para salvar a sua alma, e que está escrito que servirá ao homem conquistar o mundo inteiro se a sua alma deverá sofrer com tal. Sim, a alma pode sofrer verdadeiramente lesões. E tal acontece efetivamente em muitos que nem se apercebem nada e creem mesmo que a sua alma está em pleno crescimento e não duvidam, não suspeitam. O que eles tomam pela sua alma não é senão o organismo invisível, subtil do seu corpo físico, organismo que certamente pode exercer uma atividade benéfica quando é guiado pelas forças da alma, quando está ao serviço delas, mas que pode também dificultar, a níveis muito elevados, a sua ação quando se impõe autocraticamente, quando consegue impor-se autocraticamente a um ser humano. Aquele que procura desviar as aspirações da sua alma, consideradas comumente como religiosas, e que situa, por exemplo, a sua religião na arte, na sensibilidade estética, na procura de conhecimentos científicos, na alegria que inspira a natureza,
esse ser tornou-se um escravo deste organismo físico subtil e corre um grande perigo de se tornar um assassino da sua alma. Mesmo se uma parte das forças da alma permanecem ativas nele, ele não consegue modelá-las ou unificá-las numa alma individual. E quando ele se encontrar privado mais tarde, ao mesmo tempo do corpo físico, das forças subtis que dependem dele, ele será obrigado a permanecer durante um tempo correspondente a milhares de anos terrestres, num estado de semiconsciência torturosa e que o abafa, até que, por fim, os ajudantes do alto possam despertar a sua alma à vida, a fim de que ele desperte comece a viver verdadeiramente. Lá onde só consegue viver em plena claridade de consciência aquele em quem as forças da alma se unificaram nele numa alma individual. Este é um ensinamento muito importante, pois mostra-nos como a vida no além depende muito deste trabalho de unificação das forças anímicas, já aqui na Terra, de forma a que estejam cristalizadas, unificadas à volta da centelha do espírito, da individualidade. E como são perigosas todos os grupos e seitas e doutrinas que negam o eu espiritual. É por isso que é dito: agi enquanto faz dia, pois a noite vem, onde já ninguém pode agir. Ela não se surpreenderá senão aquele que não soube frutificar, ou seja, ou aumentar as forças da alma que lhe foram confiadas. Pois aquele que foi dado, a fim que ele tenha em abundância, pois aquele que tem será dado, a fim que tenha em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-á mesmo o que eu queria ter, por pouco que seja. Aqui estamos a ver umas parábolas dos Evangelhos nas quais se realça a necessidade de trabalharmos para desenvolver as forças da nossa alma à volta do espírito, rumo ao mais alto objetivo de ligação a ele e a divindade. Aquele como o servo fiel que soube frutificar o que recebeu de seu mestre, aplicar-se-á a palavra, porque tu vigiaste fielmente sobre as coisas que te confiei, eu ainda te porei sobre mais. Mas aquele que escondeu o seu talento e que não traz senão o que lhe foi dado de princípio, deverá, em virtude das leis eternas, encontrar-se nas trevas exteriores, a região privada de todo o calor da alma, aquela que no frio interior e na obscuridade só conhece choro e ranger de dentes. De novo, uma expressão dos Evangelhos. As palavras dos Evangelhos aqui citadas não são senão representações em imagens e vivas do funcionamento das leis eternas. Nós podemos perceber o que é corporal sem a alma, se bem que a percepção corporal guiada pela alma provoca na nossa consciência
impressões essencialmente diferentes daquelas que nos dão apenas as forças físicas subtis. Que Boinra está a distinguir, de facto, as pessoas que têm a alma viva e as que não a têm ou que a obscureceram. A crença popular que não há vida corporal sem alma só designa, e erradamente aqui na palavra alma, as forças físicas subtis, fluídicas, às quais essa crença popular atribui qualidades que só pertencem à alma real. Se o corpo só, perdendo a alma, pudesse igualmente perder a vida, não haveria na existência terrestre tantos seres sem alma que despojam, que despem, que retiram a esta existência terrestre o seu calor, e então esta recomendação dos evangelhos seria sem interesse. Contudo, enquanto o corpo, mesmo sem alma, possui de facto a sua consciência, enquanto que o ser sem alma, mesmo esse, experimenta-se como um eu corporalmente condicionado, mais ou menos no sentido de que fala o filósofo Stirner, é-nos totalmente impossível de perceber, de captar o domínio do espírito puro, os verdadeiros mundos espirituais, sem a ajuda, sem a presença, sem o socorro da alma. Cada eu, que só ele é capaz de percepção no interior destes mundos espirituais, é ele próprio uma força de alma, com uma chispa da luz eterna do Espírito, anima e ilumina para toda a eternidade. Desde que a força de que se trata aqui toma consciência, despertando-se da sua faculdade de se tornar o corpo luminoso e eterno desta centelha eterna. Ou seja, noutros termos, quando o Deus vivo pode preparar o nascimento neste eu. Neste parágrafo está aqui a essência mais elevada do caminho espiritual e do ensinamento de Boinra. Convirá reler ou ouvir de novo. Vamos parafrasear rapidamente este eu espiritual, que é quem pode ver no interior, nos mundos espirituais, é um poder da alma, uma força que é criada pela centelha divina, criada ou animada pela centelha divina do Espírito eterno e luminoso, e que a ilumina para sempre, desde que esta força da alma, este eu, se desperta e começa a desenvolver o seu corpo luminoso.
o que pode ser visto também como o nascimento de Deus vivo no eu, na centelha e na força da alma que a envolve. Continuemos. É em torno deste eu que todas as outras forças da alma se devem cristalizar. É a ele que todas as forças da alma se devem unir para que o ser humano possa penetrar com consciência plena no domínio ao reino eterno do espírito substancial. Assim seja, assim seja. O que se qualifica vulgarmente por espírito pode ser Verstand, razão, Klugheit, discernimento, intelecto, ou Wissen, ou sabedoria, conhecimento exterior. Ora, isto são manifestações de forças físicas subtis que estão escondidas no corpo terrestre. Este espírito da linguagem cotidiana ou vulgar não tem a mínima relação com o domínio verdadeiro e substancial do espírito eterno. Tal como o que é chamado a alma dos animais não tem qualquer ligação com o oceano eterno e movente das forças da alma de que se trata aqui quando se fala do crescimento da alma. Existe mesmo, no animal humano, uma série de emoções que se dizem pretensiosamente que vêm da alma, mas que se encontram consideravelmente ultrapassadas ou excedidas em muitas outras espécies de animais. Esta alma do animal, que pertence também pela natureza ao homem físico, não torna nem o homem nem o animal capazes de viver a experiência do reino espiritual. De mesmo que uma razão altamente desenvolvida é inútil para chegar à consciência da luz substancial do espírito. Temos aqui grandes ensinamentos e bons contributos para a compreensão da diferença entre o homem e o animal, e que muitas vezes, hoje em dia, nesta febre do PAN e de outros movimentos mundiais de tornar os homens como apenas animais, não tem qualquer cabimento. O ser humano tem forças de alma que vêm do plano espiritual e que não se encontram, seja na sua parte física animal, seja nos outros animais. Ainda que haja emoções, sentimentos nos animais que são até superiores aos do ser humano. Contudo, a capacidade de entrar nos planos espirituais conscientemente e ligar-se à divindade escapa ao animal humano, aos animais e também, podemos dizer, às entidades invisíveis que trabalham das formas da natureza e que não conhecem o espírito nem o mundo espiritual. Vamos continuar a avançar. Deixamos muitas vezes abusar ou levar pelo facto que o cérebro, durante a nossa vida terrestre,
tem um papel de transformar, de ser um transformador em relação a todas as formas de consciência, tanto das manifestações das forças físicas subtis do corpo, consideradas erradamente como manifestações espirituais ou anímicas, que a experiência autêntica do reino eterno da alma e a do espírito substancial. Pois todas estas duas fontes são registadas pelo cérebro enquanto ele estiver são e vivo. Mas o facto de seja o mesmo instrumento cerebral a registar estes movimentos de natureza completamente diferente não implica, de modo algum, que devamos renunciar a toda a discriminação. Pelo contrário, é preciso aprendermos a ler em nós próprios o tipo ou natureza que toca, em cada caso, ou caso a caso, o aparelho cerebral. Se nós nos preocupamos com o crescimento da alma, é preciso, a bem ou a mal, tomar o maior cuidado de adotar uma atitude mental tal que qualquer movimento ou sentimento regung autêntico da alma, qualquer contacto com as forças da alma não escape ao cérebro. É, portanto, completamente inútil e nunca conseguiríamos mesmo chegar, senão de uma forma imperfeita, tentar diminuir ou anestesiar a sensibilidade do cérebro em relação aos movimentos de uma outra natureza, pois, enquanto vivemos como seres terrestres, os movimentos das forças físicas subtis, tal como as suas forças mais elementares, são importantes para nós e não devem, em qualquer caso, escapar à vigilância do aparelho cerebral. Mas, foi dito, procurai, antes de tudo, o reino de Deus, ou dos céus, e o que ele exige. A sua justiça, consequência da correta realização das leis eternas, e tudo vos será dado por acréscimo. Mostra uma inquietante fraqueza pensar-se que nós não podemos satisfazer as exigências da vida, senão fugindo o mundo mau e as suas brigas ou problemas, para não sermos perturbados por qualquer outro aspecto ou objetivo. Só que as forças corporais só se desenvolvem se forem constantemente utilizadas e exercidas face às resistências, e passa-se o mesmo com as forças da alma. Aquele que não sabe trabalhar no crescimento da sua alma, no meio da sua vida cotidiana e sem se isolar, sem começar a negar o mundo, não se conseguirá certamente obter esse crescimento da alma. Mesmo que ele se faça companheiro de tigres ou de serpentes na floresta indiana, ou se deixe emurar para toda a sua vida num claustro tibetano. Se eu tivesse autorizado pela fundação primordial da vida, da minha consciência espiritual eterna, a falar, eu poderia consagrar livros inteiros
sobre a descrição das minhas experiências nos domínios do além, na medida em que elas esclarecem o estado destes ascetas e destes ermitas, uma vez que eles deixaram o seu corpo terrestre. É-me, contudo, permitido dizer algo. Nenhum desses infortunados, depois da sua passagem no além, não chegará plenamente ao objetivo que ele acreditava já ter atingido na Terra. Pelo facto da ilusão que tinham criado deles, de uma maneira convincente, as forças subtis das suas forças corporais. Aqui, Boinra está a fazer uma crítica a todo o tipo de pessoas que se fecham e que, por exemplo, até na tradição tibetana, criam pela magia, por concentrações mágicas, utilizando forças subtis das entidades invisíveis, também denominadas demoníacas, de forças elementares da natureza, criam grandes estados que pensam já ter atingido a libertação ou o nirvana ou o domínio das forças invisíveis e até causais do universo, mas que depois, quando se encontram no além, vão perceber que tudo isso foi uma ilusão. É no meio da vida do mundo e onde quer que possamos estar colocados que nós deveremos trabalhar pelo crescimento da nossa alma. O isolamento pode ser, por vezes, útil, desde que uma pessoa comece a sentir que a sintonização com as verdadeiras forças da alma está a começar a perder-se. Mas a duração desse isolamento deve ser o mais curta possível e servir apenas a reencontrar de novo o contacto com as forças espirituais da alma. Desde que isso seja conseguido, é preciso ou deve-se retornar à vida habitual. São muito poucos os seres na Terra aos quais um prolongado isolamento não será prejudicial. Eles vivem no seu isolamento e em comunhão com os seus semelhantes e levam essa vida solitária apenas para realizar certas coisas que só criando essas condições é que são possíveis, já que na agitação do mundo não se conseguiriam manter. Eles vivem na solidão porque estão a agir num tempo que deve estar subtraído a todos os barulhos do mundo. E só permanecem nesse afastamento enquanto essa tarefa lhes for exigida e exigir, e não procuram de forma alguma fugir da vida. De igual modo, o crescimento da alma não é favorizado por estudos muito difíceis ou muito aprofundados, ou através de conhecimentos filosóficos, ou através da exploração das forças desconhecidas da natureza. Uma pessoa pode-se dar ou entregar a tudo isto e, contudo, ter perdido há muito tempo a sua alma. Um lavrador ou um moço de recados, de fretes, pode chegar ao mais alto desenvolvimento da sua alma, tanto quanto o mais erudito dos homens da ciência. Mas nenhum pode chegar aí se ele subtrai aos deveres do seu estado, imaginando que pode servir melhor o crescimento da sua alma quando abandona o mundo
ou a sua profissão, ou a sua condição. Aquele que procurar salvar a sua alma, perdê-la-á. E aquele que a perdê-la-á, ser-lhe-á proporcionada a vida. Esta palavra obscura dos Evangelhos significa, entre outras coisas, que abandonar o mundo para encontrar a sua alma só pode conduzir ao objetivo se uma pessoa se encontra no meio da vida ativa do mundo, pois o crescimento da alma só se realiza, pelo contrário, lá onde se espera menos encontrar nessa ação. É só através desta maneira, através da maneira que nós nos comportamos praticamente na vida cotidiana, que nós podemos favorecer este crescimento. Não há qualquer possibilidade de servir a alma fechando-nos da vida do cotidiano. Só se cede à cobardia, ao gosto de conforto e a uma falsa filosofia quando se sonha de uma vida exclusivamente consagrada ao crescimento da alma e desprendida do mundo, como o meio de atingir o que só é acessível ou realizável aos homens da Terra, que através de uma luta incessante com as Kraften, com as forças, com os poderes do mundo. E isto é importante porque há muita gente que tenta isolar-se do não criticar, não reagir, não denunciar, submeter-se completamente, passivamente a tudo, estar na sua toca como avestruz, mas todos nós temos que participar do tempo em que vivemos e ser ativos no meio das dificuldades e contrariedades, tentando trazer ao de cima as forças da luz e do amor e da divindade. Continuemos com Ben Ra. Nosso mestre bem luminoso, que deixou-nos uma obra que vale a pena sempre trabalharmos e que tem alta sabedoria não comparável com a maior parte das que nós encontramos hoje em dia a ser divulgada como canalizações ou como grandes conversas com Deus ou com o Mestre Jesus, etc, etc, etc. Pode certamente ativar as forças efêmeras, subtis, fluídicas do corpo quando se foge da vida do mundo. Mas jamais uma pessoa ajudará ao crescimento da sua alma se ele não pôr em cada dia de novo à prova as forças da sua alma, face às resistências que lhe suscitam o mundo exterior e a atividade de todos aqueles que o rodeiam. É assim que o grande ser amante, durante a sua vida terrestre, muitas vezes se retirou na montanha ou na solidão para rezar, para orar. Ele ensinava: quando tu queres orar, vai para o teu quarto e fecha a porta. Mas jamais ele aconselhou de fugirmos da vida cotidiana. Jamais ele fugiu cobardemente a vida ativa do seu tempo e do seu povo. Ele come e bebe o que os outros comem e bebem e celebra com ele as suas festas e celebrações.
Ele frequenta os pescadores e os publicanos, ou convive tanto com os pecadores e os publicanos como aqueles que se consideravam de uma elevadíssima piedade. Ele senta-se à mesa dos escribas, como também das antigas hetairas ou cortesãs. Em todo o lugar, ele está próximo do reino de Deus, porque está nele, porque o reino está nele, está desperto, consciência do Espírito e a comunhão com os mestres e com a divindade encontra-se ativada, plena nele. Ele vive o ensinamento que ensina aos seus discípulos e mostra-lhes como a alma, para crescer, tem necessidade de vida e de ação.